Estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio o advogado, professor de Direito da PUC, Paulo Cunha Bueno. Doutor Paulo, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Band, tudo bem? Tudo certo. O Cláudio Humberto está conosco também, direto de Brasília, aqui no Jornal Gente. O doutor Paulo é um especialista em questões ligadas ao direito, está aqui para nos auxiliar a entender um pouco melhor as notícias, né, e debater um pouco dos problemas que o Brasil enfrenta. O Supremo Tribunal Federal vai retomar suas atividades, como acontece tradicionalmente em fevereiro, e nós temos uma pauta extensa aí de assuntos urgentes que estão prontos para serem deliberados pelos ministros da Suprema Corte. E um deles tem chamado muito a atenção dos nossos ouvintes, doutor Paulo, que é a proibição de operações em morros cariocas por uma decisão do ministro Edson Fachin. Desde 2020, quando nós tivemos o surgimento da pandemia, o Supremo Tribunal Federal foi provocado a responder um questionamento sobre a viabilidade ou não de operações policiais durante a pandemia. Por mais contrassenso que possa haver nesse pedido, ele aconteceu. E mais surpreendente do que o pedido foi a decisão do ministro que, em liminar, proibiu operações como elas acontecem tradicionalmente, disse que para uma operação acontecer, ela precisaria ter autorização judicial, justificativa do Ministério Público, blá, blá, blá e outras coisas tantas. Qual que é a expectativa que a gente pode ter para o desfecho desse caso? O Pleno do Supremo deve mudar essa determinação do ministro Fachin? Pois é, essa ação, vamos entender, originariamente ela foi proposta por partidos políticos e por ONGs de residentes nas comunidades do Rio de Janeiro. E o pedido original, o pleito original, ele era bastante amplo e visava, numa única frase, reduzir a letalidade das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. E combinava ali uma série de pedidos, alguns deles que nitidamente inviabilizariam qualquer tipo de ação policial, e o exemplo para mim mais evidente disso é quando se pleiteava que os mandados de busca e apreensão nas comunidades identificassem claramente qual o endereço correto da operação. A gente sabe que isso numa realidade de comunidade é absolutamente inviável, porque as pessoas ali não têm título de propriedade, as residências ali elas vão se amontoando e vão se puxando daqui para lá, e você não tem como fazer um mandado de busca e apreensão absolutamente preciso. Eles precisam ser mais amplos, senão você não tem operação. E a verdade é que alguns desses pedidos, e não todos, foram deferidos inicialmente pelo ministro Fachin. Num segundo momento, e dentro dessa mesma ação, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, veio a pandemia e aí houve um alargamento proibindo-se as operações policiais nas comunidades durante o período da pandemia, salvo quando absolutamente necessárias, o que não ficou definido qual o conceito de absoluta necessidade, e que deveriam ser imediatamente comunicadas ao Ministério Público, enfim, colocando uma série de exigências ali. O julgamento, agora a gente tem aqui a apreciação pelo plenário dessa liminar, estava com vistas aí para o ministro Alexandre de Moraes. Esse julgamento visa referendar esse despacho do ministro Fachin. Eu acho que ele vai ser modulado aí pelos outros ministros. Ele não vai ter a amplitude que o ministro Fachin deu, mas certamente algum deferimento vai ter. Então, doutor Paulo Cunha Bueno, eu gostaria muito de saber da sua avaliação, né? Pode o Supremo Tribunal Federal, o Supremo pode tudo, né? Mas assim, é razoável o Supremo Tribunal Federal adotar decisões como essa? E assim, eu queria também aproveitar e emendar aí uma outra atitude do Supremo Tribunal Federal que tem causado um certo desconforto na sociedade, né? Como o fato de, por exemplo, nesse inquérito que transformou o Supremo Tribunal Federal numa delegacia de polícia, chefiada pelo ministro Alexandre de Moraes, o que a gente está assistindo é o ministro Alexandre de Moraes, vítima dos ataques até irresponsáveis do presidente do PTB, Roberto Jefferson, ser ele a vítima, o autor da decisão ou da ordem de prisão de Roberto Jefferson, a manutenção da sua prisão sem julgamento por 5 meses e também impondo ao preso
medidas restritivas de liberdade quando se trata de um doente terminal, nas últimas. Né? Nós vimos recentemente assistimos todos à morte do ex-deputado Nelson Meirer, porque o ministro Fachin se recusou a determinar a sua soltura, muito embora ele estivesse agonizando no cárcere. Aí a gente olha para um lado, olha para o outro, vivemos num país, né, doutor Paulo Cunha Bueno, a gente vive num país que solta presos aos borbotões. Né? Gente que comete os piores crimes são simplesmente mandados para a rua. As autoridades até criam dificuldades para mantê-los presos, até de prendê-los. E aí, quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal se comportar dessa maneira, eu queria que o senhor pudesse fazer para nós essa avaliação, né, do ponto de vista jurídico e humano, tanto no que se refere àquela falta de proteção total, com a decisão a que o Pedro se referiu, proibindo a polícia de agir contra bandidos armados, bandidos perigosos, né, armados nas favelas do Rio de Janeiro, e também esse tipo de comportamento que a gente vê no Supremo Tribunal Federal. Eles podem fazer isso? Pois é, vamos. Primeiro, bom dia, Cláudio Humberto. Prazer estar com você. A sua fama aí o precede de uma longa carreira tão brilhante aí no jornalismo. Muito obrigado. Inicialmente, vamos pensar aqui dois aspectos, falando sobre a questão da ADPS das favelas, que é como ela foi alcunhada aí desde da sua propositura. O que a gente percebe? É uma ADPF que ela vem proposta em cima de números. Né? Números, obviamente, são importantes, mas eles não retratam necessariamente uma conclusão definitiva como a que se construiu. A polícia do Rio de Janeiro tem um alto índice de letalidade. Bom, mas por que chegou a esse alto índice de letalidade? Porque também o estado do Rio de Janeiro tem problemas muito peculiares e que, obviamente, levaram a criminalidade para uma latitude muito grande e traz como consequência conflitos e como consequência óbitos. Essa é uma triste realidade, mas a gente não pode querer inverter esse silogismo. Isso é muito evidente. Com a decisão do ministro Fachin, evidentemente, houve um enxugamento dessas operações policiais, que era onde você tinha o grande número de conflitos. A gente sabe que muitas, se não quase todas as comunidades do Rio de Janeiro são controladas e dominadas pela criminalidade organizada, e a criminalidade organizada violenta. A criminalidade organizada que utiliza armas, que coopta menores, enfim, realmente, infelizmente, as comunidades do Rio de Janeiro carregam um estigma de serem zonas de conflito muito violentas, onde o próprio Exército teve enormes dificuldades em reprimir de alguma forma. O ministro Braga Neto foi interventor do Rio de Janeiro e, apesar de todos os esforços, conseguiu muito poucos resultados, e não por falta de vontade, evidentemente. Aí, quando vem o ministro Fachin e reduz superlativamente essa possibilidade de operações policiais, restringindo-as a casos de absoluta necessidade, que eu volto a dizer, ele não definiu o que é absoluta necessidade, naturalmente vão cair os conflitos. Né? Caindo os conflitos, vai haver uma redução na tal matemática, nas tais estatísticas que pavimentaram essa ação, essa ADPF. Só que, por outro lado, você está tirando o sofá da sala, para usar uma figura de linguagem muito conhecida aí de todos nós. Você deixou de combater o crime está acontecendo livremente. Só não está havendo confronto, só não está havendo a repressão que o Estado deveria estar fazendo. Então você tem uma redução aí nos números que é absolutamente hipócrita. Você deixou de reprimir, simplesmente isso. Agora, só uma coisa, doutor Paulo, o que é a DPF que o senhor citou aí? Qualquer pessoa, qualquer entidade pode chegar no Supremo, fazer esse tipo de questionamento? Principalmente, a DPF significa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, é uma ação proposta, no caso aqui da DPF das favelas, foi proposta com base no descumprimento do direito à vida, enfim, daqueles direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, que estariam sendo descumpridos pela política de segurança pública do Rio de Janeiro.
Basicamente foi isso, foi entrada por uma série de agremiações ali, junto partidos políticos e grande... Mas, doutor Paulo, entre essas entidades que ingressaram com a ação, há suspeita, inclusive, de algumas ONGs que são controladas pelos traficantes. Eu acredito nisso. A justiça não tem que verificar isso, a legitimidade dos que promovem a ação? Veja, a legitimidade formal existe, né? Eles podem figurar no polo ativo dessas ações. Agora, a Justiça também acho que não teria abraços para verificar se de fato essas ONGs exercem o trabalho que deveriam ou se acabam sendo um braço político da criminalidade organizada. Eu, até pela latitude dos pedidos que eram feitos ali, ou pelo detalhamento dos pedidos, eu fiquei particularmente muito receoso na linha do que você está levantando, Cláudio. Veja o seguinte, um dos pedidos ali, e que foi deferido, né, isso me chamou muita atenção, é que não se utilizasse helicópteros nas operações nos morros do Rio de Janeiro, né, principalmente como plataforma de tiro. Quer dizer, para mim isso volta-se o Supremo chegando a ingerir no detalhe do detalhe da estratégia de operação policial. E aí um pedido desses, obviamente, parece até que vem como estratégia a favorecer os comandos da criminalidade das comunidades. Então, quando eu vejo o pedido dessa natureza, me traz uma preocupação muito grande quanto aos interesses de quem está propondo essa DPF. E é muito tempo, né, Cláudio? A gente está falando desde 2020 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, trazendo notícias sobre isso. E parece que há um clima de passividade, né? O que sugere realmente alguma coisa por trás disso. Mas essas investigações não avançam na mesma velocidade. O Supremo é muito ágil para julgar esse tipo de caso, para proibir, por exemplo, a operação da polícia para combater o tráfico de drogas. Mas não tem agilidade, né? E não tem provocação para fazer a investigação de ONGs que costumam gargantear aí palavras de paz, né, de harmonia, e que, claro que tem algum interesse em pedir para a polícia não subir o morro, e tem interesse em pedir para a polícia não combater o tráfico de entorpecentes. Então, é uma questão muito sensível, me parece que há 2 pesos e 2 medidas nesse tipo de análise pela Suprema Corte Brasileira, né? Doutor, o Cláudio fez a pergunta. Pois não, Cláudio. Sobre Roberto Jefferson e sim, as prisões que são mantidas nessas circunstâncias. Pois é, esse inquérito, né, que apelidaram até de inquérito do fim do mundo, porque é um inquérito que passa a ter uma elasticidade absolutamente insólita, onde você coloca para dentro qualquer tipo de ação que de alguma forma, no entendimento do Supremo, possa ofender. Vamos lembrar que dentro desse inquérito, né, a gente teve até o ex-procurador-geral de Justiça, o Rodrigo Janot, sofrendo medidas, porque escreveu num livro dele, né, botou numa obra que um dia teria pensado em matar o ministro Gilmar Mendes. A verdade é que é o seguinte, ali ele já não oferecia mais risco algum e mesmo assim foram na casa dele, colocaram uma série de medidas constritivas por conta do que ele escreveu num livro. Não era nem objeto de uma investigação, absolutamente nada disso. E o que mais chama atenção, Cláudio, para a comunidade jurídica, e você colocou com muita propriedade, que é absolutamente indefensável, hoje a gente tem colocadas numa única pessoa o papel de vítima, de investigador, de acusador, de julgador. E tomando medidas cautelares que são absolutamente invasivas. No caso do ministro, do ex-deputado Roberto Jefferson, é gritante o que está acontecendo. E a sociedade, ela não está perdendo isso de vista. E eu sinto, por outro lado, um grande distanciamento do Supremo Tribunal Federal com a população, com a realidade do povo. Eu outro dia peguei um táxi, né? Eu adoro conversar com motorista de táxi porque o pensamento deles reflete de uma certa forma muito grande, né, o sentimento da população. E a frase dele foi o seguinte, o Supremo solta o traficante, que foi aquele episódio... André do Rap. André do Rap. O episódio ainda era o ministro Marco Aurélio, ainda compunha a corte, e mantém presas as pessoas por questões de opinião. Então isso daqui você gera uma distorção
muito grande. Esse sentimento da população de que é uma corte que está, enfim, tem 2 pesos e 2 medidas. Isso gera uma instabilidade no povo muito grande. Gera na comunidade jurídica mesmo, que é profissional e que poderia até encarar essas questões sob argumentos mais técnicos, mas se torna, por mais esforço que você faça, seria defender o indefensável. Realmente o Supremo tem protagonizado de uma maneira muito ruim as medidas jurídicas em relação às questões da sociedade como um todo. Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal da Bandeirantes Gente com o Dr. Paulo Cunha Bueno, advogado, professor de Direito da PUC. Estamos analisando aí questões sensíveis que estão em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Rápida pausa na nossa conversa. Na sequência a gente vai falar sobre o Instituto da Legítima Defesa, né? Aquele pacote anticrime, o que a gente pode esperar de mudança para tentar dar um pouco mais de tranquilidade para as pessoas, né, que podem exercer e devem exercer esse direito quando forem atacadas em suas residências ou nas ruas. Já já a gente retoma a nossa conversa aqui no Jornal da Bandeirantes Gente. 8h47 no Jornal da Bandeirantes Gente. Hoje estamos recebendo o advogado, professor de Direito da PUC, Paulo Cunha Bueno. A gente tratou muito ao longo, né, dos últimos tempos aqui sobre o pacote anticrime, efeitos, mudanças, ideias, críticas. O debate foi bem amplo na Rádio Bandeirantes. Um ponto que também chamou bastante atenção dos ouvintes, e aqui eu não estou falando só do ponto de vista do Poder Judiciário, né, doutor Paulo, mas do Executivo, do Legislativo, que tem algum tipo de responsabilidade também sobre a baliza da nossa legislação. Esse Instituto da Legítima Defesa, o respaldo que a legislação dá para quem reage, né, a uma injusta provocação. Nós precisamos de alguma mudança legislativa para dar mais proteção para o cidadão que consegue uma reação na hora em que está sendo abordado pela criminalidade? Como é que o senhor enxerga esse debate? Quais os caminhos que o senhor aponta para essa discussão? Olha, esse debate sobre a legítima defesa é importante, em primeiro lugar, a gente ter uma consideração que eu reputo fundamental. Defesa é certamente um instituto dentro da nossa legislação, não apenas no Código Penal, que eu digo que ele é metalegal. Por quê? Porque ele fala com o coeficiente instintivo do indivíduo, né? Não é racional. Qualquer animal, qualquer ser vivo que se sinta ameaçado, naturalmente irá reagir. Então, é um instituto que deve ser privilegiado e deve ser reconhecido. Só que, lamentavelmente, de algum tempo para cá, a gente vê uma narrativa construída que, de alguma forma, assume um tom muito crítico ao indivíduo que lança a mão, ou que pretende, de alguma forma, lançar a mão, por exemplo, tendo uma arma em casa. É absolutamente razoável que esse instinto de preservação do indivíduo seja respeitado. O pacote anticrime, ele trazia uma disposição muito interessante no que se refere ao excesso. O excesso, em breves palavras, é a hipótese do indivíduo que, no exercício da legítima defesa, ultrapassa o uso moderado dos meios necessários para repelir aquela agressão injusta que ele está sofrendo. Então, é o indivíduo que está sendo abordado por um assaltante e, depois de dominá-lo, prossegue na agressão e a necessidade, né? Já havia cessado a agressão. O ministro Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, colocou no pacote anticrime uma disposição modulando um pouco essa questão do excesso e dizendo que você poderia isentar de pena o indivíduo quando esse excesso decorresse de uma emoção, de uma situação absolutamente justificada e razoável. O que remete ao seguinte ponto: nós não podemos interpretar o uso da legítima defesa, o uso dos meios moderados e necessários, com uma balança que pese milimetricamente os dados pela vítima da agressão. Quer dizer, você tem que ter uma margem de flexibilidade para assumir que é natural que dentro de um contexto de legítima defesa possa haver certas variações, certos excessos, enfim, e que isso é razoável acontecer dentro de um contexto. Isso foi retirado do pacote anticrime por quê?
veio, obviamente, aquele grupo de oposição dizendo que isso era uma tentativa de legalizar o abuso das polícias, etc., contra a comunidade negra, contra os mais pobres, enfim. E aí assumiu um discurso, um tom político que não deveria, que iria pavimentar essa discussão. Essa discussão ela é muito mais, está longe de ser rasa como foi colocado e que acabou surtindo efeito, tanto que essa modificação não ingressou no pacote anticrime. Houve uma pequena inserção ali, num parágrafo único, falando que também se considera em legítima defesa o agente de segurança que utiliza de força letal no caso de refém. Mas que era absolutamente desnecessário, porque era uma situação que já estaria contemplada pela previsão já existente, né, ali do artigo 25 do Código Penal. Mas, enfim, eu acho que a questão da legítima defesa ela merece uma discussão. O exercício da legítima defesa parece que se tornou uma coisa feia na sociedade, quando não é. Ela fala com coeficiente instintivo com a própria natureza do ser vivo, não do ser humano. Apenas. Mas isso esbarra, né, doutor Paulo, como o senhor mencionou, essa questão do direito do cidadão a ter uma arma em casa para se defender de eventual invasão por bandidos, etc. No Brasil, nós vivemos num país que perguntou isso à população no referendo, a população decidiu dessa maneira, mas até hoje as autoridades se recusam, inclusive no Supremo Tribunal Federal, a cumprir a determinação ali, a decisão do referendo. O brasileiro continua muitas restrições, o brasileiro, o homem de bem, né? O homem e a mulher de bem, esses continuam tendo muitas restrições, por exemplo, no acesso à arma para a sua legítima defesa, para, né, enfim, ter em casa. Não necessariamente o porte para... Ninguém quer que o Brasil se transforme num imenso bang-bang, todo mundo desfilando com arma na cintura, não é isso, né? Agora, os bandidos no Brasil, esses têm acesso franqueado, né, às armas. Como o cidadão pode se defender de uma coisa como essa? Quer dizer, tem lá as instituições se recusando a cumprir uma decisão, a população foi convocada, né? E como é que faz? De que maneira o cidadão pode enfrentar uma situação como essa? Olha, Cláudio, a tua colocação é extremamente oportuna, né? E essa é uma das situações que, quando eu penso, me causa mais mal-estar. Por quê? Quando a gente pensa em referendo popular, parece que efetivamente não se tem a perspectiva de que o referendo popular ele deve ser mais soberano do que qualquer decisão, seja de uma Corte Suprema, seja do Congresso Nacional. Essa é a vontade do povo colocada diretamente em cima de um determinado... E como você colocou, a decisão, a nação foi clara. Ela não quer abrir mão do direito de ter armas. E não quer abrir mão do direito de ter armas porque nós somos um povo violento, que nós não somos. Não quer abrir mão do direito de ter armas porque sabe que nós vivemos numa sociedade de risco. A criminalidade, a questão da segurança pública são problemas evidentes desde que o Brasil foi descoberto. Então não se pode abrir mão dessa possibilidade. Você tirar a arma do cidadão é transformar a defesa, o direito legítimo de defesa previsto no Código Penal em letra morta. Você inviabiliza na prática esse direito. Hoje as pessoas não se agridem com paus e pedras. Você é agredido com arma de fogo. E existe até aquela frase muito conhecida, né, que diz que a única maneira do indivíduo mal armado ser detido é por um indivíduo bom armado. Infelizmente, a gente percebe que há uma desconsideração muito grande em relação ao que foi decidido pela população brasileira no referendo. E essa desconsideração, quando o tema é arma de fogo, é muito fácil de você inviabilizar na ponta final, no detalhe, na burocracia. Quando você cria, por exemplo, para a exigência do porte de arma da necessidade, você cria um poder discricionário absolutamente amplo e complexo de você superar. Isso foi uma das questões que o presidente Bolsonaro, nos decretos, tentou superar por todos os lados, mas não foi exitoso nesse ponto. Infelizmente não conseguiu por uma série de medidas que foram tomadas. Nos governos do PT a gente sabia por que isso não ia para frente, né? Apesar do Cláudio ter lembrado que o referendo é lá de 2005. Agora é uma surpresa, né, no governo Bolsonaro isso não ter andado com a defesa que o Bolsonaro sempre fez desse tipo de linha de... O próprio juiz Moro, quando assumiu, né, se colocou ali no primeiro momento pronto
para tentar equacionar essa questão à frente da Polícia Federal, mas a coisa parece que não anda, né? Pois é. Mas porque quem decide é o Supremo, né? Na verdade, todas as medidas que o Bolsonaro adotou nessa direção foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, tem lá um ministro que acha que o país deve seguir a sua lógica, a sua regra, e não aquela que foi determinada pelo povo em referendo. Que país é esse, hein? Isso é terrível e, como eu disse, né, é muito fácil você inviabilizar o acesso a armas de fogo administrativo burocrático na linha final, e foi o que o PT fez ao longo dos anos. Uma coisa que é fato, o presidente Bolsonaro fala muito isso, é interessante porque foi um argumento que eu nunca vi colocado aqui no Brasil. No Brasil a gente discute a questão do porte de armas só e somente à luz da questão da legítima defesa. E você tem um argumento político também na questão de armas. A verdade é que o cidadão armado, ele é a última linha de defesa da soberania de um país. Por que o povo americano sustenta com tanta veemência a questão do direito ao acesso às armas? Eles reconhecem que a independência deles foi feita, em boa parte, graças aos cidadãos armados, fazendeiros, colonos, que formaram ali as milícias que garantiram a consolidação do processo de independência. Então você tem um argumento político e que, se você colocar no polo oposto, você vai verificar que todos os governos que de alguma forma promoveram o desarmamento era porque ou eram governos ditatoriais ou pretendiam sê-lo de alguma forma, pretendiam se perpetuar no poder. Veja que as restrições de armas no Brasil começam com Getúlio Vargas, né? Começam no maior período que a gente teve no país. A verdade, e a gente pode ter um exemplo aqui na nossa vizinha Venezuela, que hoje tem uma situação política esdrúxula, com 2 presidentes, um que não é reconhecido na comunidade internacional, outro que mas não governa. A população, quando foi para as ruas, ela tinha paus, pedras e coquetel molotov contra um exército e uma polícia completamente armada. Não conseguiu nada, não tem jeito. Você não preserva a democracia de um país se o país estiver desarmado. Eu gosto muito de lembrar, quando eu falo em sala de aula, esse sempre é um tema muito cândido com os meus alunos, eu gosto de lembrar que a referência artística da liberdade é aquela pintura de Delacroix que inspirou, inclusive, a Estátua da Liberdade, a liberdade guiando o povo, que é uma mulher empunhando o estandarte da França na mão direita, mas um rifle na mão esquerda. Então, a liberdade ela tem que ser garantida dessa forma. Dr. Paulo Cunha Bueno, advogado, professor de Direito da PUC, esteve hoje conosco aqui no Jornal Gente, conversando aí sobre alguns temas sensíveis, debatendo aquelas questões, né, que são provocadas aqui pelos nossos ouvintes e estão colocadas para os políticos e para as autoridades. Obrigado pela Jornal Gente, até uma próxima oportunidade. Um abraço para o senhor. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band. Abraço, doutor Paulo.